Fala galera, eu sou o Jardel e você está no canal do Otoya. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a segunda temporada de Ultraman da Netflix, ou Ultraflix como eu gosto de apelidar. Ultraman da Netflix é um anime baseado nesse mangá aqui de Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi. É um mangá que eu gosto bastante e que está sendo publicado aqui no Brasil pela editora JBC. Eu curto muito esse mangá e estou acompanhando aí a versão em anime desde o lançamento, Mas vamos comentar um pouquinho sobre a segunda temporada, que estreou recentemente na Netflix. Uma das coisas que eu quero destacar sobre essa segunda temporada em comparação com a primeira e com o mangá é o lance da fidelidade aos quadrinhos, Na primeira temporada eles tentaram ser o mais fiel possível à história do mangá. Então ali a gente tem algumas coisas que são omitidas, da versão em mangá. Então tem algumas coisas que são cortadas da história, incluindo alguns personagens inteiros. E temos algumas mudanças pontuais ali no roteiro para tentar dar umas viradas ali interessantes no anime que eu acho que não funcionam muito bem. Mas no geral a história ali na primeira temporada do anime acompanha esse primeiro arco do mangá, que vai ali mais ou menos até o volume 7 do mangá. A segunda temporada, que começa ali com o arco do tarô, que é o que começa aqui no volume 8, ali na metade do mangá pra frente, ela já muda muito em relação ao que a gente viu no mangá. Então se você espera fidelidade ao mangá nessa segunda temporada do Ultraman da Netflix, você vai se decepcionar muito, porque eles mudam muita coisa. E isso daí é uma faca de dois gumes. Por um lado, eu acho que é interessante a gente ter uma nova história sendo contada aqui na série de TV, mas por outro, eu acho que o mangá é muito mais assertivo em muitas coisas e eu acho que funciona muito melhor. Eu não gostei muito da história que eles inventaram para essa segunda temporada. Eu acho que o mangá ele traz muito mais impacto, muito mais seriedade e até mesmo para quem é otaku de Tokusatsu ele traz muito mais referência, muito mais material ali que é adaptado de uma forma legal ali para o fã de Ultraman gostar da série, Eu acho que aqui na série de TV, na série da Netflix, eu acho que eles pecaram muito nisso, Ela não tem o mesmo impacto, a mesma seriedade, os mesmos temas ali que são abordados com uma forma tão séria e tão dedicada ali no mangá. Aqui na série de TV é tudo meio que genericão e isso daí é algo que me incomoda muito ao assistir uma obra que é adaptada, Eles cortarem ali tudo que traz aquele impacto legal, aquela visão de mundo, dos autores e substituírem por coisas que são meio que triviais ou só genéricas na maioria das vezes, e é o caso do Ultraman da Netflix. Entre as mudanças principais que tem aqui em comparação com o mangá e a série da Netflix, tem uma que eu acho que já é gritante logo de cara. No mangá, a gente é apresentado ao Tarô e a história do Tarô, que é esse novo Ultraman que vai surgir aqui. E na série da Netflix, no anime, eles mudaram completamente toda a história do personagem ali, para se adaptar ao que eles estavam querendo mostrar ali no anime, talvez, Um dos pontos principais sobre essa parte da história é que ela se passa fora do Japão na maior parte do tempo. Já no anime da Netflix, eles levaram a história de volta para o Japão muito rápido, Então eles colocam ali Nova York só como uma citaçãozinha ali no começo do primeiro episódio, mas o anime já começa com o Tarô voltando para o Japão, ao invés de mostrar ele vivendo em Nova York e os acontecimentos por lá. E isso daí é algo que me frustrou muito ao assistir o anime, porque eu achava que eles poderiam, nessa animação, aproveitar muito mais o tema mundial que o mangá trouxe. O mangá ele se passa ali por uma parte em Nova York, mostra outras partes do mundo, e isso daí é algo que é muito positivo, ao meu ver, ao ler o mangá, principalmente para quem é fã de Tokusatsu e está acostumado a ver até algumas piadinhas lá de monstros só atacarem o Japão, como acontece lá em Ultraman Mebius.
Aqui no mangá eles fazem diferente, né? Eles tentam trazer essa globalização para os acontecimentos, mas infelizmente na adaptação em anime a Netflix ali cortou nessa parte mundial aí para focar no Japão, que eu acho que é no mínimo muito triste se a gente levar em conta que o mangá é uma obra que foi pensada principalmente para o público japonês e o anime já veio, né, na Netflix, que é uma plataforma global, para atingir o mundo inteiro. Então eu não entendo muito qual que é a motivação deles cortarem essa internacionalização, né, do Ultraman que acontece no mangá para fazer uma história mais voltada pro Japão ali que se passa na maior parte do tempo no Japão. Então é claro que eu gosto ali de ter referências a Shibuya, por exemplo, mas eu gostaria muito mais que o anime não só seguisse o que o mangá fez ali com Nova York e outras partes do mundo, mas talvez até expandisse isso, mostrando mais lugares, mais culturas e mostrasse ainda mais, né, essa força internacional e como que os alienígenas agem em diversas partes do mundo, como a patrulha científica funciona em outras partes do mundo, que é a história que o mangá conta, mas no anime foi tirada. Outra coisa que eu acho que é bem significativa no anime, em comparação com o mangá, é que no anime eles adicionaram uma namorada pro Kotaro, que é o Ultraman Taro. Essa personagem, né, a Izumi, que é a namorada do Taro ali no anime, ela não é uma personagem que aparece no arco ali no mangá. Muito pelo contrário, no mangá, o Taro ele mora com um cara em Nova York, né, que é o Dave ali, então ele tem aquele amigo, podemos dizer assim, americano, loirão ali, bonitão, mas isso acontece no mangá, mas no anime eles trocam isso por um Kotaro voltando para o Japão ali e reencontrando a namorada dele. Eu não sei se eles tentaram tirar o Dave por algum motivo ali específico, se é realmente intencional, ou se só eles não gostaram da história do Dave e do Taro, que eu acho que é muito, muito difícil de acreditar, já que todo esse lance do Kotaro no Japão é extremamente clichê e genérico, e a história de Nova York era muito mais original e muito mais interessante, né? Então eu gostaria muito mais que eles tivessem focado ali no Kotaro com o amigo dele americano ali, vivendo em Nova York, do que arranjar uma namorada nova para ele, que não precisava existir e que não é uma personagem muito interessante e que vai se escorar ali em clichês de animes, ao invés de ser uma boa personagem de fato. E é uma personagem que é descartada logo de cara ali, e que só vai servir para escada do Taro. Então eu acho que, tipo, pra que inventar essa personagem? Eu ainda não entendi até agora a necessidade dela. Com essas mudanças, muda-se também, né, a origem dos poderes do Taro, que estavam muito atreladas ao plot de Nova York no mangá, aquele lance da droga que dá superpoderes e tudo mais, que é algo que é exclusivo do mangá. Aqui no anime eles mudaram a origem também dos poderes do Taro para fazer algo mais ligado aí aos vilões da temporada. Outro lance, né, que eu acho que é bom de destacar já de mudanças do mangá pro anime, é que nessa parte do mangá eles focam em algo que é um subgênero muito relevante para os mangás e animes hoje em dia, e principalmente na última década, que é o mangá e anime de super-herói ao estilo ocidental, podemos dizer assim, que é onde vem o Tiger e Bunny, que também tá tendo uma nova temporada, é onde que vem My Hero Academia, é onde que vem One Punch Man e alguns outros títulos, né? Então o Taro, ele ganha os poderes em Nova York e começa a atuar ali como super-herói. Ele tem aquele lance de fazer o próprio uniforme, podemos dizer assim, meio inspirado ali no Homem-Aranha talvez, que é uma temática que eu gostei muito de ver representada ali no mangá, mas no anime também ficou de fora da história, já que tudo acontece muito rápido e o Taro ele ganha os poderes e já ganha a armadura ali logo de cara ali numa velocidade muito rápida, podemos se dizer assim, né? Então eu acho que essas são as principais mudanças ali envolvendo
a origem do tarô. Outras coisas que mudam, né, são os vilões. Na temporada a gente é introduzido ali a dois grupos de vilões, podemos dizer assim. Um é o vilão que vai ser o vilão final ali da temporada, representando aquela batalha mais épica, né? Aquele vilão que tem os poderes, que tem a força ali e que vai dar trabalho na hora do combate ali, representado principalmente pelo robô gigante, né? Que é o King Joe, que vai aparecer ali na temporada, e eu acredito que para os fãs de Ultraman vai ser a principal referência ali, que vai deixar aquele quentinho no coração e vai dar aquela emoção ao assistir ao anime. Mas a gente tem também, né, os vilões ali medianos, né, que estão ali desde o primeiro episódio e que vão ser ali a primeira ameaça, e que durante, né, a temporada vão gerar essa mudança aí para introduzir os vilões principais. Os primeiros vilões aí é o que mais me decepcionou ali no anime, porque basicamente, né, eles tiraram todo aquele plot de terrorismo de Nova York, que era muito mais tenso, muito mais sério, para introduzir ali algumas garotas bonitinhas. Nada contra esse tipo de vilões, mas eu acho que o lance deles colocarem isso daí como uma ameaça meio que genericona, meio que me incomoda muito, né? Eu acho que o lance dos vilões poderia ser muito melhor explorado. Eu acho que tanto o vilão principal ali da temporada, que é aquela ameaça final, ele não é muito desenvolvido, e o lance de a gente não entender completamente o plot ali, eles não desenvolverem ali e não darem a motivação do vilão final, é algo que é muito triste, porque faz a gente ter que esperar uma nova temporada para talvez gostar do plot desse personagem ou não. Já os vilões iniciais ali, que estão meio que sendo coagidos, talvez assim, a fazerem as maldades deles ali, e que são vilões que a gente tem que sentir uma empatia, eles não têm um tempo legal de desenvolvimento, e a gente não tem uma proximidade com eles o suficiente para fazer a gente se interessar por aquela história e abraçar aqueles vilões e chorar, por exemplo, se alguma coisa der errado ali no plano deles. Não são os vilões que a gente vai ter empatia e que a gente vai gostar dele. E é isso que é uma diferença muito gritante, principalmente em comparação com o meio de temporada passado ali, tanto na história do mangá quanto no anime, com aquele alien, né, que é fã da Rena Sayama, que é um personagem que eu acho que é muito fácil de se identificar com os problemas dele e com o plot dele, e de sentir, né, ali uma preocupação, mesmo ele sendo um alien. É algo que eu não senti com os vilões dessa segunda temporada. Aqui no mangá, onde a gente não tem a presença desses vilões aí medianos da temporada, o foco fica todo ali na Estrela Negra, e essa organização terrorista ganha mais camadas e ganha mais destaque ali durante essa parte da série. Então eu acho que se eles focassem mais aqui no desenvolvimento desses vilões principais, eu acho que seria muito mais interessante do que o que foi apresentado ali no anime do Ultraman da Netflix. Essas são as minhas opiniões sobre a história. Eu acho que a história do anime em si ficou extremamente rasa e muito genérica. Não tem nada de interessante ali, não tem nada que faça você se animar muito, não tem nada que faça você se apaixonar por aqueles personagens que estão sendo retratados ali. Eles cortaram muita coisa legal do mangá, e isso daí não me anima muito para querer mais uma temporada com mais coisas que acontecem depois ali, como por exemplo a chegada, né, de uma dupla de irmãos ali muito conhecida pelos fãs da família Ultra, ou a chegada de ou um novo destaque para uma personagem que já foi mal utilizada na primeira e agora na segunda temporada. E isso daí no mangá seria um hype, mas infelizmente aqui no anime eles não deram espaço pra gente se animar com esse tipo de coisa, e eu acho que isso daí me deixa meio tristinho sobre a obra. Outra coisa que eu acho que a gente tem que falar aqui sobre a animação é o lance das expectativas, né, que a gente tem muitas vezes
com animações e quadrinhos também, né, de Tokusatsu. Uma coisa que eu acho que a gente tem que falar sempre que possível, tá? Muita gente fala, né, e eu concordo muito com isso daí, de que usando CG ou fazendo uma animação ou nos quadrinhos, essas histórias do Tokusatsu conseguem chegar a lugares, né, a pontos que talvez no live action existam, né, limitações. Então é bom a gente ter o anime de Tokusatsu, o mangá de Tokusatsu, o quadrinho de Tokusatsu, para fazer aquilo que a série regular de TV não consegue. Eu concordo com esse argumento quando ele é visto na prática, e eu acho que isso daí é algo que tem que ser mais discutido com seriedade, talvez, aí na Tokunet. O lance de existir uma animação não significa em si que eles estão conseguindo fazer algo melhor do que eles entregavam em live action, e eu acho que o Ultraflix é um desses casos, tá? Eu concordaria plenamente se você falasse que no anime eles conseguem fazer coisas absurdas que na TV não dá pra fazer ali na série live action, se essa fosse a realidade do anime, mas não é. A gente tem vários aí, eu posso citar vários exemplos de séries live action de Tokusatsu regulares que conseguem fazer coisas incríveis ali no quesito de ação, no quesito de design de produção, no quesito de atuação, que aqui no anime eles nem arranham, não chegam nem perto. Então eu acho que esse lance de o CG vai nos levar para coisas que o Switch Hector não consegue fazer. Tô esperando, tô na expectativa. Algumas obras, é claro, que conseguem fazer isso, né? Então não tô falando, por exemplo, que os animes ali do Estúdio Trigger, por exemplo, né? O Gridman e o Dynasty não são animes incríveis ali. Claro que são, eu gosto muito. Mas aqui no caso do Ultraman da Netflix, a gente não tem nada de espetacular que nós não vemos nas séries de TV regulares aí da franquia Ultraman. Muito pelo contrário, eu acho que a franquia Ultraman já nos brindou com muitas coisas maravilhosas em live action, e a gente já tá ali num momento da Tsuburaya que eles estão conseguindo outro patamar ali, que fazem esse lance de um anime CG vai conseguir nos dar coisas que uma série de TV regular não consegue, ser um argumento muito fútil e muito desconectado da própria realidade do Tokusatsu atualmente. A Tsuburaya já fez, por exemplo, um ótimo curta de Ultraman em VR que eu tive a oportunidade de assistir aí num festival de cinema aqui em São Paulo. Então, os caras já estão conseguindo fazer Ultraman em realidade virtual ali para você ver a luta como se estivesse acontecendo de verdade. Os caras já estão mirando em fazer meio que um zoológico de kaiju lá no Japão. Então, a Tsuburaya já está num outro patamar ali de experiência com Tokusatsu, que supera em muito essa ideia de que um anime em CG vai superar o que a gente viu em cenas de ação na série de TV. E esse anime aqui não tem nenhuma coreografia de luta que é digna, por exemplo, de Koichi Sakamoto. Me desculpe, mas não é esse o caso. Ele não tem cenas que valem mais a pena do que ver, por exemplo, uma direção de Tokusatsu com o Kiyotaka Taguchi ali, que também é outro mestre genial do Tokusatsu. E muitos outros aí que estão trabalhando nas séries regulares e que trazem coisas legais ali que a gente tem que dar uma valorizada, sim, tá? Então, esse lance de que o anime vai nos trazer oportunidades que nas séries regulares a gente não tem. Vamos com calma e vamos fazer uma comparação justa, tá? Eu não tô falando aqui de nada que as séries não conseguiram fazer, então não dá pra me colocar esse anime como um novo patamar pro Tokusatsu, tá? Eu acho que é uma animação ok, né? Eu acho que para cenas de ação ali, cenas de luta, é muito aceitável, embora eu sinta muita estranheza, né, nesse anime, na parte de diálogos ali dos humanos interagindo entre si, né, a parte sem as armaduras. Eu acho que é muito esquisita, eu não consigo gostar daquilo, mas na parte das armaduras ali, lutando contra os kaijus,
eu acho que não passa muito do... Ok, é aceitável, tá num nível regularzinho ali, não é nada surpreendente, mas não tá extremamente ruim ali, e é isso. Bom, essas são as minhas opiniões aqui sobre o anime Ultraman. Eu acho que, infelizmente, essa segunda temporada me decepcionou, mais do que eu esperava me decepcionar, já que eu já não gostava da primeira temporada. Ultraflix continua sendo horrível, e eu espero muito aí que outras produções aí em animação de Ultraman sejam melhores do que essa, né? Como é o caso da própria animação de Ultraman aí que a Netflix já anunciou, né? Um filme animado do Ultraman, e eu espero que seja melhor do que esse Ultraflix. Se você quer conhecer essa história aí das armaduras ultras, prefira o mangá. O pitch pelo mangá é muito superior aqui, tanto no quesito história como no quesito ação, né? Eu acho que a ação aqui no mangá tem muito mais impacto do que o anime, tem muito mais referência do que o anime também, né? Para quem é fã de Ultraman, quer ver os personagens sendo reimaginados, então eu acho que para esse público que é fã de Ultraman, os cortes que acontecem ali no anime é algo que é muito relevante. Mas mesmo para quem só quer curtir uma boa história, eu acho que o mangá entrega muito mais do que o anime fez. Então, mesmo que você não conheça Ultraman e não vá pegar as referências ali, então essa não seja a sua intenção, eu acho que a história do mangá em si é superior à que está sendo contada ali no anime, que é muito escorada aí em ideias genéricas e conceitos genéricos sobre o universo que eles estão tentando retratar, ao invés de fazerem algo que seja de fato especial, como é o caso aqui do mangá do Ishishimizu e Tomohiro Timoguchi. Então é isso, o anime Ultraman da Netflix ganhou segunda temporada, que já tá on para quem quiser ver, e essas são as minhas opiniões. É um anime bem fraquinho, assistam outras coisas aí se puderem, mas se você assistiu e gostou do anime Ultraman da Netflix, deixa aqui os seus comentários aqui discordando talvez dessa crítica que eu tô fazendo. Se você concorda ou discorda comigo, me faça saber pelos comentários, certo? Se ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo, talvez falando de coisa boa, assim eu espero. É nóis!